Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta no canal do Arthur para trazer mais um vídeo para vocês. Estávamos um pouquinho sumido por alguns motivos. O Arthur ficou uns 4 meses sem as terapias dele, estávamos correndo atrás disso. Agora conseguimos nos organizar e estamos aqui para levar mais um assunto para vocês e informação também. Hoje o assunto. Não, antes de mais nada, quero pedir para vocês se inscrever no canal, apoiar e nos dar essa força, tá bom? Se inscrevem. Quem já está inscrito, agradeço. Continue acompanhando a gente. E quem não tiver ainda, se inscrevem para nos apoiar, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a birra e crise no autismo. Eu vi em um dos comentários, em um dos vídeos do Arthur, nos comentários, uma pergunta, né, sobre como que é a nossa ação, como que a gente lidar com essa situação de crise, né, com o Arthur. Então eu aproveitei esse comentário lá e resolvi fazer esse vídeo explicando um pouquinho sobre birra e crise no autismo. A birra, na verdade, ela não fica só dentro do autismo, né? Sabemos que isso é universal para qualquer criança, tendo algum diagnóstico ou não. Então, por isso que tem essa dúvida entre a birra e a crise. O que acontece? No autismo leve, o comportamento deles, até mesmo quando é uma crise, é um comportamento muito típico da própria birra. Então eles passam por manhoso, dengoso, porque estão fazendo birra, malcriação. Então as pessoas confundem e têm muita dúvida. Na verdade, mais confundem, né? Então confundem e acaba tendo um pré-julgamento daquela mãe, daquela criança naquela situação. Então hoje eu vou explicar um pouquinho como que é a nossa experiência com o Arthur nesse sentido e tudo que já conseguimos entender também sobre. A birra, eles fazem, quando tem um exemplo, quando o Arthur está, a gente consegue hoje identificar. Tem dias que não, tem situações que acontecem que não conseguimos e ficamos perdidos também e a gente se vira como dá ali na hora. Mas hoje, como a gente já entende um pouquinho melhor, tanto o Arthur quanto essa diferença dos dois, já fica um pouquinho mais fácil da gente conseguir ajudá-lo, tanto em uma situação quanto na outra. Eu penso assim, independente de ser uma birra, qualquer criança, seja com autismo ou não, a birra, ela também é uma situação que a criança, ela também está em sofrimento, ela também precisa dessa ajuda. Porém, quando conseguimos diferenciar essas duas coisas, a gente consegue ajudá-lo da forma correta, né? E não, um exemplo, o Arthur tá numa crise, eu acho que é uma birra. Então antes acontecia isso, porque a gente não conseguia entender ele e ter a ação correta. Hoje já fica mais fácil. A birra, quando ele tá com birra, alguma coisa assim, qualquer criança, a birra eles fazem para chamar a atenção do adulto ou de quem está ali naquela situação. Vamos supor, eles querem que a gente cede algo, que a gente volte atrás no que negou para eles, né? Eles fazem para chamar atenção. Então eles usam choros, grito, se jogam no chão, tudo isso para conseguir chegar ao que eles querem. Então eles usam de várias estratégias para poder convencer o adulto. Então a birra é proposital, eles sabem o que estão fazendo e elas até são um exemplo. Se a gente cede, não vai durar muito, né? Então, quanto mais eles conseguem entender que está ganhando aquilo da gente com esse comportamento, por isso que é interessante a gente ser firme quando for necessário. E ceder não é só dar aquilo que a criança quer, né? Ceder é você estar ali o tempo inteiro, tipo, um exemplo. Eu consegui entender isso com a ajuda da psicóloga do Arthur, que ela me explicou. Nenhuma situação que teve, ela falou, você não cedeu ao que ele queria, mas você estava ali inteira para ele. Lógico que temos que ser paciente, mas ela falou, mesmo você com essa paciência, você acabou que conseguindo que ele tivesse sua atenção. Então, a gente tendo a ação correta, acaba ajudando. E esse dia acabou até que virou uma
crise porque saiu do controle, meu e dele também, nem ele mais sabia lidar com aquela situação. Então, por isso que é muito importante a gente ter esses cuidados, né? A birra, E a birra é assim, se você cede, acaba, não tem. Então, por isso que muitos acontece, já aconteceu com nós também, somos falhos, acabamos cedendo. Não é sempre que a gente vai conseguir ser firme, vai ter hora que vai ceder. Então, se você cedeu aquilo que a criança queria, se ela chegou à intenção que ela queria desde o início, a birra cessa, acaba. Então, por isso que muitas vezes os adultos acabam cedendo até para evitar o choro, o grito, e não saber lidar com aquela situação, até se está em um lugar público, acaba aqui cedendo para não passar aquele vexame, né? Fica com vergonha, então acaba cedendo. Então, cedeu, acabou a birra, é bem isso. Então, a birra ela já é mais conhecida de todo mundo aí, né? E a gente sabe as intenções dele. A crise, principalmente no TEA, ela não acaba, ela não é proposital para poder convencer o adulto de algo. A crise ela acontece por várias razões, excesso de estímulos principalmente, então estímulos sensoriais, né? Vamos supor, se tiver algo que esteja incomodando ele, muito barulho, cheiro, tudo, então muita informação, tiver, sabe, conversando muito alto, então é aquela situação que eles não conseguem lidar no momento, que para eles são excessivas, né? Para nós, para as pessoas que estiverem ali, pode até parecer algo normal, mas não é. Até um cheiro, um aroma consegue tirar eles do próprio controle deles, né? Porque acabam incomodando, muitas vezes não sabem se expressar. Então a crise é isso, ela não tem a intenção de chamar atenção. Muitas vezes também a crise não vai ser só quando tiver alguém olhando, ele pode estar sozinho no quarto, na sala e acontecer. Alguma coisa aconteceu. Então a crise ela é isso, e ela demora muito mais para passar. Porque por mais que o adulto tente melhorar aquela situação para ele, pode ser que não tenha êxito, não seja positivo, então é bem mais complicado a crise, porém algumas situações eles acabam tendo essa característica da birra comum, né? Eles acabam às vezes gritando, é uma forma deles se expressar. Grita, se joga, esperneia ou até é agressivo também, pode acontecer. Então, para as pessoas que estão de fora, que não conhecem, não entendem, vai confundir muito. Por isso que é muito bom a gente entender, tentar ajudar, até mesmo para levar para a escola, para conversar com os familiares e todo mundo conseguir ajudar naquele momento, né? Então, não ficar só sobre o pai e a mãe, se conseguir levar essa informação um pouquinho mais para o convívio da criança, para as pessoas que estão ali cuidando, que passam maior tempo com eles, é interessante porque acaba ajudando, né? E não vai piorar. Muita gente olha com um olhar de julgamento para um pai ou uma mãe que esteja numa situação assim, e nem sempre é uma birra. E as pessoas, já escutei mães me falando que já ouviu falar falta de apanhar, sabe, é malcriação, e nem é sempre assim. Então, essa é a diferença dos dois. Não é difícil de entender quando a gente começa a conhecer a criança ou pesquisar sobre o assunto, então a gente consegue entender melhor para poder ajudar. A ação do adulto, tanto na birra quanto a crise, é diferente para cada situação. Então, a gente conhecendo, consegue ter uma ação correta para aquele momento e poder ajudar a criança. O Arthur, quando ele tem uma crise, quando ele já está com excesso de estímulo, quando ele já está cansado, ele vai nos dando sinais. Então ele começa a se irritar facilmente por tudo, por mais que esteja legal o que ele esteja fazendo, por mais que algum adulto tente
mudar o foco dele para poder animá-lo, para poder tirar ele dessa irritação, ele até consegue se entreter ali naquele momento, mas depois, segundos depois, ele já se irrita novamente. Então, como já conhecemos ele um pouquinho, a gente consegue entender os sinais que ele dá. Ele chora facilmente, se irrita. Então, para ajudá-lo, a gente consegue entender as duas situações. E também quando ele tá fazendo uma birra normal de criança, porque além de ter o autismo, ele não deixa de ser uma criança. E além de ser uma criança, ele não deixa de ter o diagnóstico. Então é muito importante a gente diferenciar para ajudar da forma correta. Então, um não anula o outro. O Arthur é criança, não deixa de ser, então ele vai ter tudo que uma criança sem o diagnóstico de autismo tem, só que ele também tem o autismo, então ele vai ter todas as características do autismo. Então, quando conseguimos ter a ação correta, a gente vai ajudar ele da forma correta. Nem sempre tem êxito, às vezes a gente consegue ajudá-lo numa crise ou até numa birra e não funciona, e a gente fica perdido, só que a gente precisa passar essa segurança para ele. A crise, ela traz um peso muito grande, tanto para a criança quanto para quem está ali na situação, para o pai, para a mãe ou para quem está próximo dele. Pelo menos eu, como mãe, já presenciei várias vezes e no início era bem difícil, eu tinha vontade de chorar junto com ele, porque é uma situação bem complicada, você se sente incapaz de não tá ali conseguindo ajudá-lo. Mas hoje, como eu entendo um pouquinho melhor ele, então eu consigo passar essa segurança para ele. Por mais que depois eu fique sobrecarregada, se tiver que chorar, chora, mas eu consigo dar esse apoio para ele e ajudá-lo, né? Para poder ele conseguir se acalmando. Então, é bem isso, gente. Não é difícil de entender a diferença dos dois. E por isso que a nossa intenção é levar informação para caso tenha alguma mãe ou pai passando por alguma situação, seja no supermercado, shopping. Hoje em dia, nem tanto por conta dessa pandemia toda, a gente não tem nem tanto acesso às pessoas assim. Mas é sempre bom saber para poder ajudar, ou se não conseguir fazer nada na hora, não ter esse pré-julgamento, né? Porque a mãe, ela já tá ali naquela situação tão difícil, o familiar, imagina, sentir olhares tortos em volta é muito mais pesado para ela, e às vezes até comentários que muita gente faz, comentários maldosos. Então, não é disso que aquela mãe precisa naquele momento, ela precisa de acolhimento, de apoio. Se não tem como ajudar, só silencie, que já vai estar ajudando e muito. O autismo e até mesmo uma mãe que está com uma criança fazendo uma birra, ela não precisa de um julgamento, ela precisa de apoio. Aí muita gente fala, se fosse o meu filho, se fosse... Mas não é, a situação é dela, é ela que está ali passando. Tem mães que têm uma ação, tem mães que têm outra, tanto para a crise quanto para a birra. Isso eu falo em geral, porque criança é criança, eles vão ter essa fase da birra. E a birra, só para finalizar também, a birra ela é uma fase, né, do desenvolvimento infantil, então ela é uma fase, ela vai uma hora cessar. Nenhuma pessoa chega com 17, 18 anos fazendo birra. Vai ter outras situações, que já é outro assunto, mas a crise, ela pode levar até para a vida adulta, ela é uma coisa que não vai passar, então o que tiver que fazer para a gente ajudar a entender e eles conseguirem se adequando essa situação que é tão difícil para eles de lidar, é melhor. Mas a crise, ela não tem, com tantos anos passa. Não, um autista adulto também tem crises, e é isso. Eu espero que eu tenha levado essa informação para vocês de uma forma bem fácil de entender, e espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, se cuidem, se protegem, vamos cuidar um dos outros, tá bom? Compartilhem, curtam e se inscrevam no nosso canal. Beijo, gente, fica com Deus.